Olá, tudo bem? Como vai essa minha trupe de estudantes de biologia que enfrentarão um grande vestibular e conquistarão grandes êxitos, né? Tanto no vestibular quanto em suas vidas. Vamos hoje então para uma aula de botânica, né? Vamos falar sobre as raízes, né? Nas raízes nós temos vários tipos de raízes por seus ambientes, tipos de raízes por suas estruturas, tipo de raízes por suas funções, né? Então nós vamos falar sobre estes diversos tipos de raízes e vocês vão prestar atenção aí, vão tomar suas notas, vão rever, vão no jardim da mãe, vão na horta do avô, vão ver que plantas que vocês têm lá e vão investigar as raízes. Não tem nada melhor do que, após você receber um conteúdo, um conceito, você ir até o campo, e isso a biologia te permite, vai até o campo e verifica. Olha uma árvore, olha uma planta, olha uma flor, olha uma roseira, olha um pé de milho, e assim nós vamos fixando conteúdos, ok? Então, olha lá, a raiz é um órgão subterrâneo, né? Geralmente, tá? Geralmente, lembra, ciências biológicas do meio ambiente, sempre haverá uma exceção, sempre haverá uma regra, devido a adaptações ambientais que os indivíduos vegetais desenvolvem, tá? É normalmente aclorofilado, ou seja, sem clorofila, e possui geotropismo positivo, né? E fototropismo negativo. O que quer dizer geotropismo positivo? Significa que a raiz vai crescer, a tendência dela é crescer em direção ao centro da Terra, né? A Terra, então terra, gel, né? Gel significa terra, então tende a crescer para dentro da Terra ou no sentido da Terra e não no sentido da luz, que seria então fototropismo. Então a raiz possui fototropismo negativo, geotropismo positivo, né? Tá? Tem origem na radícula do embrião. Então, lá no embrião nós vamos ver novamente, detalhadamente, quando estudarmos as sementes, a radícula do embrião. A raiz surge da radícula do embrião, tá? Absorvendo água e sais minerais, a gente já viu isso em outros pontos da disciplina, né? Tá? Fixa o vegetal, então olha aí a função dela, sugar água e minerais, sais minerais, então tem uma função de nutrição da planta, tem uma função de fixação da planta, né? Conduzir a seiva bruta, que são essas águas e sais minerais da terra, que ela absorve da terra para dentro da raiz e da raiz para dentro do vegetal, para todas as áreas do vegetal, onde ele demanda, onde ele precisa, né? E algumas vezes realiza também armazenamento, e algumas vezes, então, armazena água, armazena nutrientes, e nós vamos ver aqui os diversos tipos de plantas que têm esta habilidade de armazenar água ou nutrientes. E vocês conhecem essas raízes, e vocês conhecem essas plantas. Meu trabalho é fazê-los lembrar e fazê-los raciocinar sobre isso, para que no momento da prova, se o nervosismo bater, vocês vão parar, respirar, pensar e vão conseguir resolver por dedução, por indução, por qualquer tipo de análise que vocês queiram desenvolver e que leve vocês ao resultado correto, né? Então vamos lá, vamos falar das regiões da raiz. São 4 regiões da raiz: a coifa, a zona lisa, a zona pilífera, a zona tuberosa, né? Tá? Ou de ramificação também. E tem ainda um ponto que se considera intermediário entre a raiz e o caule da planta, que é o colo, né? Alguns autores consideram o colo pertencente à raiz, outros consideram
pertencente ao caule. Outros consideram a parte, como uma estrutura à parte da planta. Tá? Então, nós vamos ver estas regiões, então, zona terminal ou da coifa, né? A zona de crescimento, que também é chamada de lisa, né? A zona pilífera, então aqui cresce, aqui absorve água e sais minerais por meio dos pelos que existem nas raízes, né? A zona de crescimento é a zona lisa, e aqui nós temos então a zona de suberosa, né? Ou ramificação, onde se emitem raízes secundárias, também com pelos para fazer algumas absorções de nutrientes e águas, mas a função principal dela é dar suporte, sustentação à planta, ok? Coifa, então vamos falar da coifa. A coifa a gente já falou aqui em aulas anteriores, é a ponta final da raiz que possui então um capuz, uma touca, protegendo o meristema primário, que é onde tem as células que vão então dar continuidade ao crescimento em comprimento, em altura, né? Não podemos chamar de altura, mas podemos chamar de comprimento. Então ali nós temos células meristemáticas primárias que vão fazer com que o vegetal se alongue, ou a raiz do vegetal se alongue, sempre buscando o quê? Maior sustentabilidade e maior vantagem competitiva para absorver mais água, absorver mais sais minerais, ou seja, ter uma área de ocupação maior. Então a coifa é um capuz, um gorro, uma touca que protege esse meristema primário contra infecções, contra degradações, contra o atrito, contra animais, né? Então é um processo de proteção. Então a coifa ou calíptra é formada de tecido meristemático primário, que é o caliptrogênio, e apresenta células parenquimatosas, né? Então olha aqui, ó. Vocês percebem que nós temos células azuis, mais ou menos na ponta da raiz, e aí nós temos células da coifa, que são essas células brancas aqui. Então, vocês percebem que ela está fazendo o quê? Está fazendo um capuz, um gorro, uma touca, a fim de proteger esse tecido jovem, tenro, macio, né? Que é a ponta da raiz, tá? Então, uma espécie de capuz ou dedal, né? Não falei dedal, mas um dedal, para quem sabe o que é um dedal, né? Se você não souber, pede para sua mãe, pede para o seu pai, pede para sua avó, que todos eles vão saber te explicar o que é um dedal. Se não souberem, te mostrarão, né? Tá? Protege então a região meristemática da raiz, protegendo contra o atrito com o solo, né? Não só o atrito, como eu falei, protegendo contra animais, contra nematóides, vermes, bactérias, fungos que podem entrar na raiz e matar a raiz, tá? Encontrada em raízes terrestres, em plantas aquáticas, quando presentes, normalmente é dupla. Então, normalmente a coifa é encontrada em plantas terrestres, mas algumas plantas aquáticas possuem coifas, e aí ela é formada por uma camada dupla, como se fossem dois gorros, né? Duas toucas, né? Ok? Em áreas, evita a perda em aéreas, aqui estava, né? Em plantas aéreas, e nós vamos ver quais são essas plantas aéreas, vocês já sabem algumas delas, né? As briófitas, as pteridófitas, né? Então, nessas plantas aéreas, a coifa ajuda a evitar
a perda de água excessiva da planta, tá? Então, elas têm aí um benefício bastante grande na proteção da planta e também na manutenção das condições ideais da planta, tá? Então, nós estamos falando deste capuz aqui na ponta da raiz que protege a raiz, tá certo? Ok? Perfeito? E aí nós vamos então para a zona lisa ou zona de crescimento, é onde após a ponta da raiz, então nós temos a área em que o vegetal vai crescer por multiplicação de células ou pelo alongamento de suas células, né? Está logo acima da coifa, então identificada pelo crescimento no comprimento da raiz e possui 3 áreas distintas. A primeira é a meristemática, então a gente sabe que meristemática significa tecidos de crescimento, né? Nós temos meristemas primários e secundários, mas na raiz, na zona lisa, nós temos crescimento primário ou de multiplicação, aumento de células por divisão celular. Então as células se multiplicam, se dividem, né? Dando então a característica do meristema. Por isso é chamado então de zona meristemática ou região meristemática da zona lisa das raízes, né? Ou faz alongamento ou distensão, como eu falei para vocês, então ou por divisão ou por alongamento, distensão da célula, a célula se alonga, né? Se espicha, tá? Ok? Aumentando o volume e realizando o alongamento da raiz. Ou então por maturação, que é quando elas se diferenciam e assumem formas e funções diferenciadas dos tecidos adultos, por exemplo, tecidos condutores da seiva, né? Ok? Então aqui na zona lisa, né? Ou zona de crescimento, ou zona onde não temos pelos de absorção, nós temos 3 tipos de célula, ou 3 tipos de crescimento. Uma que é a multiplicação da célula, então se a gente olhar aqui, elas estão se multiplicando, né? Estão crescendo, então é a ponta que cresce, é como se a ponta do meu dedo crescesse, né? Tá? Nós temos uma região que é a região de alongamento, então elas cresceram, formaram várias células pela divisão de células, daí as células se alongam, vão crescendo, aumentando de tamanho, e depois elas vão amadurecendo e se diferenciando, onde uma das funções pode ser a condução da seiva. Tá? Agora, zona pilífera, eu falei que é a zona de absorção, é onde estão os pelos. Esses pelos, eles vão absorver o quê? Vão absorver água e sais minerais do solo para gerar a seiva bruta, que vai ser conduzida por meio de quem? Do xilema até as regiões onde a planta necessite de água, necessite de sais minerais e, somados à energia solar, farão fotossíntese nas áreas verdes da planta, normalmente as folhas, tá? Então, possuem pelos que aumentam a superfície de contato com o solo e tornando a absorção mais eficiente. Então, aumentam a taxa de absorção, né? Zona suberosa. Então, é a próxima zona. Nós já falamos da coifa, já falamos da zona de crescimento ou zona lisa. Agora nós estamos falando da zona pilífera ou de absorção, e agora nós vamos falar da zona suberosa ou de suporte, fixação, apoio, né? Porque vai formar as raízes secundárias, terciárias, para dar mais sustentação à árvore ou ao vegetal e impedir que ele tombe, né? Tá? Então é a zona de ramificação, né? Mais extensa, maior parte, então é a área que é a zona da raiz que vai crescer mais para os lados, vai se estender, por quê? Porque ela quer
garantir o espaço para que ela absorva o máximo possível de água e de sais minerais e assim garantir sua competição com outros indivíduos, né? E também garantir água, sais minerais, nutrientes, espaços para que se possa fazer mais absorção, né? E mais fixação, então ter menos problema de quedas ou de fragilidades, né? É também a parte mais antiga da raiz, né? Por que é a parte mais antiga? Porque aqui tinha uma gema e que essa gema começou a crescer e foi crescendo e continua crescendo, mas aqui ficou a célula mais antiga e ela vai amadurecendo. Então são as células mais antigas onde estão, né, as células mais maduras da planta, as partes mais maduras da raiz, né? Intensa suberificação. Então, suberificação é a camada, uma camada de suber, que pode ser quitina, né, ou cutina, que protege as células, impedindo com que agentes nocivos entrem mais facilmente na planta, ataquem a planta, degradem a planta e também impedindo que a água e sais minerais saiam. Então ela é suberificada, né? Que pode ser por cutina, por quitina, dependendo do ambiente onde ela vai estar. Então as células passam a ter uma camada de proteção. Assim como a nossa epiderme, nós temos, né, uma camada de proteção que protege o nosso organismo de perder tanta água e sais minerais, tá? Diminuindo, então, a capacidade de absorção. Ah, mas professor, o senhor não falou que era para impedir a saída da água? Sim, impede a saída da água, mas também impede a entrada da água, porque ela acaba o quê? Impermeabilizando a célula, então a água tem mais dificuldade para entrar na nossa pele, né? Assim acontece com o nosso corpo. Já pensou se quando a gente fosse para uma piscina, né, ou estivesse tomando um banho, toda a água que toca o nosso corpo entrasse para dentro do nosso corpo, nós ficaríamos imensos, né? Nós incharíamos muito, porque nós absorveríamos toda essa água. Então, isso não acontece também nos vegetais nem nas raízes, né? As plantas têm uma camada de proteção, de impermeabilização, então entra a água em contato com essa camada, hidrata essa camada, ajuda, mas a água não entra pelo corpo. Por onde que ela vai entrar? Ela vai entrar pela zona pilífera, né? Tanto aqui das raízes secundárias na zona tuberosa, quanto da zona pilífera na raiz no eixo central, tá? Ok? Muito importante lembrar disso. A raiz só absorve água e nutrientes pelos pelos, tá? Pelos seus pelos absorventes, tá? Encontram-se raízes laterais, secundárias ou radicelas que apresentam origem endógena, interna, né? Então, nós temos aqui dentro da zona suberosa, nós temos raízes laterais, raízes secundárias, raízes com origem endógena, interna, surgem lá dentro da raiz, né? Tá? Diferente do pelo, que vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês, que está lá na epiderme, surge lá na zona externa da planta, da raiz, tá? Possui crescimento em espessura determinado pelo meristema secundário. Então aqui no início nós não tínhamos crescimento em espessura, tínhamos só a presença do meristema primário, né? Ok? E característica principal aqui na zona da coifa é o crescimento meristema primário, crescimento primário, tanto aqui quanto na zona de crescimento. Depois, conforme a planta vai envelhecendo, a zona suberosa vai se incorporando, vai engrossando, e isso nós chamamos então de
crescimento meristemático secundário, tá? Eu falei do colo, que é uma região que alguns autores dizem que faz parte da raiz, outros dizem que faz parte do caule, outros dizem que não é nenhum nem outro. Por quê? Porque ela é uma zona de transição, exatamente na linha da superfície do terreno ou da terra onde ela está plantada, né? E divide a raiz do caule, tá? Então a função dela, né, região de transição entre raiz e caule. Então a função dela é exatamente isso: diferenciar o tipo de raiz, o tipo de célula, né? Então vai ter um órgão para baixo chamado raiz, um órgão para cima chamado caule, tá? E fica bem na superfície da terra. Então, como eu falei, a classificação das raízes pode ser de acordo por o ambiente, de acordo pela função, de acordo por sua atividade, né? Então vamos ver sobre a classificação de acordo com o ambiente. Então nós temos 3 tipos. Nós temos o tipo terrestre, nós temos o tipo aéreo e nós temos o tipo aquático. Terrestre é muito fácil, são todas aquelas plantas que se fixam na terra e se desenvolvem, então são raízes que se desenvolvem com geotropismo positivo para dentro da terra, né? Raízes aéreas são raízes que possuem estruturas respiratórias, né? E estão, na verdade, fora da terra, né? Elas estão em outros indivíduos, elas se adaptaram, né? Então, por exemplo, suportes ou escoras tabulares, cintura, estrangulantes, respiratórias, possuem pneumatóforos que permitem, então, com que haja respiração da raiz, né, trocando para trocas gasosas, grampiforme, sugadoras ou austórios. Todos esses conceitos a gente já viu, talvez vocês não estejam lembrando, mas é só uma questão de revisão, mas a gente já viu e não se preocupem porque a gente vai fazer essa revisão, vamos rever todos esses conceitos novamente. E por último nós temos então as raízes aquáticas, que vivem dentro da água, que possuem seu sistema de raiz desenvolvido dentro da água, tá? Essas são as plantas aquáticas, tá? Nas raízes terrestres, nós temos 2 tipos principais de raízes: as raízes axiais ou as raízes fasciculadas. As raízes axiais apresentam um eixo principal, igualzinho aquele desenho que eu mostrei anteriormente, com coifa, zona lisa, zona pilífera, zona suberosa, né? Essas são as raízes axiais ou pivotantes, possuem um pivô central, tá? Típicas de gimnospermas e de cotiledôneas, né? Com o eixo principal de onde partem as raízes secundárias ou as radicelas, tá? Fasciculada ou cabeleiras, tipo o milho, né? Tipo a gramínea, tá? Então, são monocotiledôneas em sua maioria. Então, lembra o que eram dicotiledôneas e monocotiledôneas? Quando o embrião germina e começa a desenvolver uma planta, ele vai lançar seus primeiros cotilédones, que são folhas do embrião, né? Essas folhas do embrião podem ser na forma de uma única folha, monocotiledônia, ou dicotiledônia, duas folhas saindo do embrião, né? Tá? Então, as fasciculadas não possuem raiz principal, então elas não têm o eixo principal, elas não têm um pivô, né? Elas são que nem uma cabeleira mesmo, elas são fasciculadas, por isso são ditas cabeleiras. Crescem diretamente do caule, né? As adventícias, não derivam do embrião, então elas não são derivadas do embrião, não penetra em grandes profundidades do solo, contribui para a prevenção de erosões. Então, se a axial pivotante
penetra profundamente no solo e a fasciculada ou encabeleira não penetra, ela fica mais superficial. Então, qual será a planta que tem mais resistência? Uma fasciculada ou encabeleira que não tem pivô central, ou aquela que tem pivô central? Fácil, muito fácil. Aquela que tem pivô central e que vai buscar grandes profundidades para quê? Para suprir as suas necessidades de sustentação, de competição, garantir seu espaço, né? Então, se as raízes axiais pivotantes vão desenvolver geotropicamente, positivamente lá para baixo, significa então que provavelmente as raízes axiais pivotantes vão ser sempre maiores do que as não axiais ou as fasciculadas, né? Tá? Tuberosas são árvores ou são vegetais que armazenam substâncias nutritivas, então raízes terrestres tuberosas, né? Armazenam substâncias nutritivas, como pode armazenar água, né? Então, pode ser axiais, como a cenoura. Ah, cenoura! Sim, a cenoura. Lembra? A cenoura tem um formato de um pivô, de um eixo, né? Diferente de quem? Diferente da mandioca, que tem vários eixos, que tem várias estruturas, né? Então, vão lá na roça do vô, da vó, vão lá na chácara do tio e arranquem uma cenoura. Então, vocês vão ver lá o pivô central da cenoura e lá no final tem uma raiz branquinha da cenoura, né? Que é por onde a cenoura vai crescer. E se a gente olhar no microscópio aquela pontinha branca da cenoura, e se a gente tiver conseguido tirar do solo ela inteira, nós vamos observar a coifa lá na pontinha. Já uma fasciculada, tipo um milho, você tira o milho, né? Desculpa, o milho não. A mandioca, o milho não, por quê? Porque o milho não possui raiz terrestre, né? Tá? Ele possui raiz terrestre, mas não é o exemplo que eu quero trazer para vocês de tuberosa. A raiz do milho não armazena nutrientes, não armazena água, mas as mandiocas sim, por isso que as mandiocas são gordas, né? Tem aquela massa branca, tem aquela pele por fora, tuberosa, né? Bem dura, né? Bem grossa, tá? Então, tuberosas axiais são as cenouras, não tuberosas ou fasciculadas são as mandiocas, tá? Então, olha lá, um exemplo de axial. Então, tem um pivô central, né? E aí nós temos as raízes secundárias. Raiz fasciculada faz uma forma de cabeleira, né? Não tem raiz principal. E as tuberosas, nós podemos ter tuberosas tipo beterraba, olha aqui que forma um aglomerado aqui na base do colo, né? Tá? Ou pode ser um tubérculo tipo a batata, então lá nas raízes vai formar um tubérculo, vai formar um espessamento, um engrossamento da parede, né? E vai armazenar o quê? Vai armazenar energia, vai armazenar nutrientes, vai armazenar água, vai armazenar açúcares, né? Tá? Ou senão a cebola, né? Que então tem um bulbo, uma forma de bulbo. Olha aqui uma tuberosa, né, de batata doce, né, com bastante material aí. A pontinha que eu falei para vocês, só que aqui não é a pontinha da cenoura, né, mas é a pontinha da batata doce, tá? Ok? Então, as raízes aéreas se desenvolvem acima do solo, olha aqui, ó. Então elas estão acima do solo, por quê? Porque este solo está inundado, não apresenta oxigênio e as plantas precisam do oxigênio, a raiz também precisa do oxigênio. A raiz faz trocas gasosas do oxigênio com outros gases presentes no solo. Se não tiver oxigênio, ela vai morrer. Então, ela criou esta ferramenta que são as adventícias, as raízes adventícias que ficam para fora do solo, né? Olha aqui,
principalmente em mangues, tá bom? Além de garantir essas trocas gasosas, essa respiração, elas também têm uma função muito importante, diria essencial, de sustentação, porque vocês imaginem que isso aqui seja um mangue na beira do mar e essa planta não tenha sustentação, não tenha firmeza nenhuma. Toda vez que entrar ou sair uma grande onda, uma grande massa de água, a planta vai ser carregada junto, tá? Ok? Então vamos lá, sustentam a planta, por exemplo, o milho e plantas de manguezais. Ah, por isso que eu estava retirando o que eu tinha dito sobre o milho poder ser considerado uma tuberose. Não, o milho não é. Ele possui um sistema de cabeleira, que nem aqui nós estamos vendo as adventícias, né? Tá? Às vezes ele fica para fora do solo bem evidentemente, né? Quanto mais adulto ele for, para sustentar melhor a planta, tá? Ramos especiais que apoiam o solo são os rizóforos. Então, aqui nós temos no mangue os rizóforos, tá? São ramos especiais da raiz que servem para absorção de sais, nutrientes e água e também de sustentação da planta, tá? Nós temos as tabulares, típicas ou bem típicas das árvores amazônicas, tá? Então são plantas de grande porte, as grandes árvores, além de aumentarem a área de suporte, possuem lenticelas para a troca gasosa. Então o que são lenticelas? Lenticelas são células existentes no córtex das raízes, que serve então para fazer a troca de gases entre a raiz e a atmosfera, tá? Então olha aqui um exemplo de uma planta tabular, ela possui esse jeitão, parece uma lâmina, né? Parece uma expansão da árvore, né? É na verdade uma raiz, ela está aqui com o caule, mas ela não é do caule, ela é uma raiz, tá? Raízes aéreas, então nós temos o tipo cintura, que se abraça na árvore, tá? E dali ela consegue, por meio da fotossíntese, se sustentar, tirar alimentos, pegar água da chuva, pegar sais minerais, né? Mas ela não mata a planta, então ela é uma cintura, é uma planta epífita, que se fixa sobre outras plantas sem parasitá-la. Então, sem extrair ou sem adoecer o indivíduo que a sustenta. Por quê? Porque a vantagem para ela é que o indivíduo que a sustenta sobrevive o máximo de tempo possível, tá? Podem apresentar epiderme pluriestratificada de células mortas, que é o velame, que retém água do ar, evita a desidratação da raiz e podem ser orquídeas e aráceas. Lembrem, nós estamos falando de raízes, cintura, que abraçam árvores nos seus troncos, tá? Agora, nós temos, por algum desenvolvimento, algum mecanismo, algum problema ambiental, essas cinturas pode haver estrangular o vegetal que está hospedando, né? E aí, então, ela vai causar a morte da planta, né? Então, se desenvolve no tronco, mas não tem relação com o hospedeiro. E não há parasitismo, tá? Então, estão ali, estão se desenvolvendo, colhendo água da chuva, sais minerais da atmosfera, absorvendo por seus diversos mecanismos e sistemas, mas não estão extraindo nada, nem ela nem a cintura, do organismo que as está sustentando, tá? Com o seu crescimento, causa o estrangulamento da planta hospedeira, impedindo a circulação da sua seiva, levando à morte da planta que a suporta. É importante aqui a gente lembrar que a estrangulante está crescendo e quando o indivíduo cresce, depois de que o seu meristema primário já exerceu sua função, começa a agir então o meristema secundário. Esse meristema secundário vai engrossando a raiz e vai fazendo com que a planta fique mais pesada, então a raiz vai tendendo a estrangular o indivíduo que a suporta, tá? Ok? Isso por uma reação dela, tá bom? E então, esse estrangulamento acaba acontecendo o quê? Comprimindo as células do
Fluema, o tecido vascular, tecido de condução da seiva, agora a seiva elaborada, que volta da copa, que volta da área verde para todo o vegetal, então distribui a seiva elaborada a todo o vegetal, né? Então nós temos aí esse crescimento da cintura que vai apertar a árvore por sobrevivência e que vai chegar um momento que vai impedir que a seiva bruta retorne, e aí ela pode levar a árvore hospedeira ou o seu hospedeiro à morte, tá? Ok? Raízes aéreas, ainda raízes aéreas. Então nós tínhamos as cinturas, as estrangulantes, agora nós temos as respiratórias ou pneumatóforos, que são essas pontinhas aqui, ó, vocês estão vendo? Aqui no mangue, como tem muita água, como tem muito fósforo, como tem um pouco oxigênio, as plantas desenvolveram um sistema de lançar suas raízes para fora da água, para que então elas pudessem fazer absorção de oxigênio, tá? Então, olha lá, grande quantidade de oxigênio na planta em solos com pouca oxigenação, solos que estão saturados ou que não têm oxigênio para ceder para a planta, né? Saturados de água, tá? Então, raízes de plantas de regiões pantanosas, tipo os mangues, nós temos os mangues dos pantanais, nós temos os mangues da zona costeira, né? Tá? Onde o solo possui baixa quantidade de oxigênio, crescendo para fora do solo, geotropismo invertido. Então ele está crescendo para cima, vai aparecer fora da água, significa que essa raiz então tem um geotropismo negativo. Tá? Ela está indo atrás de ar, então para ir atrás de ar ela sabe que não dá para mandar para o solo, porque aquele solo está encharcado, tem pouco ar e ela vai acabar sofrendo ou morrendo. Então o que ela faz? Ela lança a raiz pelos seus pneumatóforos para o superior, para a superfície, onde haja oxigênio disponível, né? Com isso faz a aeração da planta, né? Possuindo pneumatódios que fazem as trocas gasosas nos pneumatóforos em plantas do gênero Avicennia, tá? Ok? Grampiformes, a gente conhece essa grampiforme também. Se você tiver uma era no muro da tua casa, vai lá e puxa um pouquinho aquele galho e você vai ver que tem essas estruturas fixando a era na parede da tua casa, na parede do muro, no muro da rua ou em algum outro lugar, né? Numa árvore, como é o caso aqui, e essas estruturas grampiformes a gente chama de raízes aéreas para a sustentação da planta, tá? Ok? Em plantas trepadeiras, ok? Não significa que ela está parasitando a planta, a menos que surjam condições adversas ambientais, e aí haverá o parasitismo, tá? Nós temos agora plantas sugadoras ou austórios. Então, olha, vejam como são maiores as sugadoras, né? Olha como é pequenininho os grampiformes, né? E se vocês forem lá na era, no muro da casa de vocês, vocês vão ver que os grampiformes são menores ainda, tá? Já as sugadoras são plantas parasitas que crescem até o sistema vascular da planta hospedeira, da qual retira nutrientes, seiva elaborada, né? E isso nós podemos chamar a erva de passarinho e o cipó chumbo. Então, as sugadoras são parasitas, elas lançam as raízes delas para dentro do vegetal, tá? Até o ponto do sistema vascular, onde elas vão conseguir então extrair a seiva elaborada para sustentar a sua própria vida, ou se não, água e sais minerais para fazer os seus próprios alimentos, tá?
Plantas aquáticas, pessoal. As plantas aquáticas são mais simples, apresentam um parênquima aerífero. A gente já falou aqui dos parênquimas aeríferos, que são essas bolas aqui, ou são aqueles espaços dentro das raízes aquáticas onde ficam armazenados oxigênios, né? E aí nós tínhamos alguns tipos que eram por separação da célula, ou porque a célula se tornava oca, então podia armazenar o ar lá dentro da célula do tecido da planta para permitir a oxigenação da planta, principalmente em ambientes úmidos, né? E por que a gente não fala que elas são iguais aos pneumatóforos? Porque os pneumatóforos, eles saem da água. Vocês estão vendo a ponta deles aqui? Toda fora da água, né? Toda fora da água. Já as plantas aquáticas mantêm as suas raízes dentro das águas, tá? Elas não saem, as raízes não saem de dentro da água, tá? Geralmente não apresentam coifas, porém eu falei para vocês que quando apresentam coifas, essa coifa é dupla na aquática, tá? Podem ser duplas e bem desenvolvidas, pois não se desgastam pelo átrio. Ok, pessoal? Biologia, botânica, zoologia, genética, citologia, histologia, evolução, meio ambiente, ecologia. Precisamos ter embasado, muito bem entendido, muito bem forte, todos esses conceitos, tá? Melhor coisa da botânica, que permite vocês saírem daí da sala de vocês, do quarto de vocês, da mesa, e dizer assim, agora eu vou para a minha aula experimental. E aí você vai ali no quintal, ou vai lá no passeio em frente à tua casa e observa uma árvore, observa uma epífita, uma bromélia, a grama no campo de futebol, você vai observar. Então, observe, esteja sempre observando para você fixar o conteúdo que aqui está aprendido. Ok, pessoal? Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre raiz, né? Muito bacana. Então, vocês viram que raízes servem para muita coisa, inclusive para nos alimentar. Beleza? Então, fiquem bem e até a próxima aula. Grande abraço.